Essa é a segunda aula sobre internacionalismo, tendo como base as pesquisas do professor Anthony Sutton. Eu vou dar um panorama através dele para vocês entenderem o internacionalismo, e essas aulas vão começar. Eu peguei o período histórico do pós-Segunda Guerra Mundial. Depois eu volto para trás. Eu vou fazer isso com super detalhes e com toda a calma do mundo, sem pressa. É necessário fazer isso. Alguns não vão ter paciência, o problema é de vocês. Isso é necessário para que talvez possamos coibir ou reduzir o número, ou que pessoas cresçam nos próximos 15 anos, sei lá quanto tempo, com algum certo conhecimento acerca de internacionalismo, para que eles não se tornem bolsonaristas. Se a gente puder diminuir 2 caras desse aí, porque tu vê o estrago que os militares brasileiros traidores da maçonaria fizeram com 3 maçons. Uma meia dúzia de maçom, olha o estrago que eles fizeram. O Mourão, o Heleno e o Etchegoni. Não, e o Edson Puyol. Tem outros também. Tá? Tudo podre esses caras. Olha o estrago que eles fizeram no nosso país, porque é através da permissão militar que o golpe, todos os tipos, não existe outro tipo de golpe senão militar. Ao longo desse tipo de aula vocês vão entender isso. Todo golpe é uma ação militar, é um ato de guerra. Então, o método de como eles penetram nesta forma bélica, como eles se expressam belicosamente, varia e tende a ser assim devido à doutrina da guerra, onde é necessário flexibilidade. Então, e não repetir campanhas. Então vamos pegar o Anthony Sutton aqui. Talvez eu siga o mesmo modelo da outra aula, onde ela tinha 20 minutos por aula. E vai seguir essa ordem. Eu vou tentar... talvez depois eu faça uma playlist, quando eu tiver número suficiente de aulas. Eu vou começar com o Anthony Sutton, porque o Anthony Sutton, essa é a segunda aula, verifiquem aí embaixo. Eu vou pôr análises intercaladas, outros tipos de assunto, mas essa aqui vai seguir uma ordem. Então, por que o Anthony Sutton? Porque o Anthony Sutton fez uma pesquisa concreta baseada em documentação histórica. Existe um monte de conspirações onde a gente pode aprender com elas, extrair informações delas, e eu não acho que vocês, com todo respeito, têm porque não se dedicaram a isso, porque isso requer muito tempo e muita avidez, e mesmo que tivesse tempo, eu duvido que alguém tenha se dedicado com tanta paixão, tanta querer saber, como eu nos últimos anos, querendo saber isso. E tu tem que entrar em muitas conspirações e saber peneirar e ficar pensando com muita idoneidade mental e intelectual, coisa que brasileiro, sinceramente, não tem essa capacidade, porque eu nunca vi ela em ninguém. Se alguém conhecer uma pessoa idônea intelectualmente, me apresenta, porque eu nunca conheci. Todo mundo tem um lado. É só uma questão de tempo até alguém te decepcionar. Então, esse ceticismo eu compartilho com os fundadores da América. Eu os entendo. Então vamos seguir aqui o Anthony Sutton. Aqui ele fala do panorama internacionalista, como eles formaram suas conexões. O Anthony Sutton tem livros, se você quiser comprar esses livros, eles estão disponíveis. O nível de dificuldade deles de se obter em português, não sei se é possível. Tente se cuidar, porque o Olavo de Carvalho o Olavo usava esses nomes, porque ele copiou isso dos conspiradores norte-americanos que usavam esses caras para desvirtuar ou para estabelecer credibilidade. Porque o mentiroso, para mentir para ti, tem que falar 3 vezes a verdade e mente na 4ª. Então, eles faziam esse tipo de coisa. Então o Olavo só copiou. O Olavo nem original é naquilo que ele fala. O que depõe mais contra esses bolsonaristas. Eu não vou perder meu tempo com isso. Então, o Anthony Sutton tem toda uma documentação. E você pode obter... Eu ia dizer sobre o movimento editorial. Pode ser que os livros traduzidos para o português do Anthony Sutton tenham sido traduzidos por esse pessoal conspirador de direita. E não sei se essas traduções são confiáveis. O ideal seria que vocês aprendessem inglês ou achassem algum PDF, alguma coisa aí, para aqueles que querem os livros. Mas é um panorama aqui para dar início à política do pós-guerra norte-americana. Então vamos começar com Anthony Sutton, essa é a segunda aula.
And for example, I knew that the Gorky plant, which was built by the Ford Motor Company, the Gorky plant in Russia produces the Gaz, a series of vehicles. The Gaz vehicle... Então presta atenção. A Ford Plant, a Ford do Ford Ka, do Fiesta, do Taurus, do Fusion, a Ford, ela produzia os carros da União Soviética na época da Guerra Fria. O que demonstra que essa história de combater os comunistas é papo de ignorante doente mental. Sempre foi. E o fato de não haver uma oposição sobre isso no Brasil é muito preocupante para um país do tamanho do Brasil, um país que é um alvo permanente de todos. Had been seen on the Ho Chi Minh Trail. We were supplying equipment to the Gorky plant in the middle of the Vietnamese War, and these trucks were being used to carry ammunition supplies, which were killing Americans. I thought this was morally wrong, and I said so at Miami Beach and at the Hoover Institution. And it was this type of information that was suppressed. And so what eventually happened as far as your activities at the Hoover Institution? Então tu viu que ele denunciou, ele percebeu que esses caminhões no meio da guerra do Vietnã, a Ford produzia e transferia tecnologia, construía plantas de veículos militares para a União Soviética e estas mesmas reconstruíam e transferiam para o Vietnã do Norte, o que mostra que isso é o governo global, que não tem direita e esquerda, tudo isso é uma dialética. E aqui está a evidência concreta disso. O professor Anthony Sutton, esse homem que vocês estão vendo aqui, ele fez a denúncia e ele trabalhava para o Hoover Institution, que é um centro que envolve generais, é um think tank dentro de uma universidade, do ex-presidente Edgar Hoover, que também criou um comitê de finanças. Tem a história desse homem também. A história americana é muito rica e importante. O que ocorre no Brasil não importa. Por isso que a história brasileira é irrelevante, porque esse país não é protagonista de nada. Toda vez que ele tenta ser com o Lula tentou inserir o Brasil no mundo de fato, de alguma forma, para o bem ou para o mal. O Brasil sofre um golpe. Então, até que se entenda, e para além de se entender, mude-se o caráter das pessoas na ação, na organização, que as pessoas evoluem, não vai mudar nada. Nós vamos ater-nos aqui ao professor Anthony Sutton. Então, vocês vão ter que engolir esse remédio amargo aí, porque não adianta nutrir ilusões. O professor Anthony Sutton levou sobre o Brasil, né? O professor Anthony Sutton, não que o brasileiro seja incapaz, ele é capaz, mas nós temos esses, alguns são capazes, mas nós vemos o que ocorre em geral aí. Então o professor Anthony Sutton levou as denúncias dessas construções de plantas e olha aqui. Well, I didn't pay much heed to the warnings. I published a book called National Suicide in the following year. Olha aqui, ele publicou um livro, Suicídio Nacional, Verbas para a União Soviética, em 1973. O internacionalismo. Which summarized. Vocês têm dúvidas sobre isso aí? Vocês façam perguntas nesse vídeo e eu responderei com vídeos. Livro que fazia um sumário da assistência militar que fornecíamos à União Soviética. Então os Estados Unidos forneciam assistência militar enquanto mandava os seus filhos para morrer lá. Isso aqui só pode ser internacionalismo. Então tu não pode... Então o cara que já vem com essa preposição de direita versus esquerda já nem começa a conversar com ele. Nem conversa com ele. Né? Ele é um ignorante político. Assistance to the Soviets, our military assistance to the Soviets. And when that book came out, again there was great pressure to stop the book. There was pressure on both the publishers and me personally. And I felt I couldn't take this, and a few years later I just left the Hoover Institution, and since 1975 I've been... Então houveram pressões sobre ele, vocês estão lendo aí, né? Leiam. Houveram pressões sobre ele, sobre a editora, e ele saiu do Hoover Institution. Ele é um autor independente desde 1975. O Brasil estava sob ditadura militar. Independent author without any ties whatsoever. Let's go a little bit into the background of the financing of the German war machine that we fought in the period 1941 to 1945. Could we start first of all with the original financing of Hitler between... Agora é o financiamento do Hitler. Existem outros pormenores sobre essa guerra, eu vou entrar nisso. Eu vou pegar, como eu disse, da Segunda Guerra Mundial final para frente.
que pega a nossa história. Depois eu volto para trás, tá? Entre 1922 e 1923. De novo, vamos ver os internacionalistas de Wall Street, esses que controlam a colônia brasileira, e os internacionalistas da cidade de Londres, os financistas corporativos, mestres de corporações. 1922 and 1923, when he was first making his effort to come into prominence in Germany. The original financing of Hitler, that's in the years 1922, came only partly from Germany. One of the most prominent Americans concerned with financing Hitler was Henry Ford. In fact, Henry Ford received a medal in 1938 for his assistance to the early Nazi Party. Então, isso aí é bem conhecido. O Ford recebeu a medalha. Os judeus consideram o Ford antissemita. O Ford pagou por aquele livro os protocolos dos mestres, não sei como é que é a tradução em português. O mestre dos antigos aprendizes de Zion, uma coisa assim. O Ford pagou por aquele livro. E os judeus por anos não compravam carros da Ford. Mas hoje em dia os sionistas financiam o Azov Battalion. Então eles mudaram nessas táticas. Mas eles se fazem de vítima ainda. Mas isso é verdade. O Ford fez isso. Then, of course, Hitler had his attempted push in 1923. He went to jail. And then we begin another era in the rise of Hitler. Right, and of course he eventually came to power in 1933 by the electoral process. O Hitler também venceu democraticamente, entre aspas, como o Bolsonaro e outros golpistas. Porque o golpe não é uma coisa tão... o pessoal acha que golpe é só assim, eu vou lá e enfio uma pistola na tua cabeça. Não, então façam analogias com a história que vocês vão entender. What about the financing of Hitler's electoral activities in 1933? This I can trace. I have traced it very exactly. I discovered amongst the Nuremberg records a series of bank transfer slips to the Delbrück Schickler Bank in Berlin to an account which was under the control of Rudolf Hess. And this was the fund that was used to finance Hitler's access to power in March 1973. Então presta atenção, o Hitler não tinha dinheiro nenhum. Hitler não tinha dinheiro nenhum e o Rudolf Hess, recebia fundos, como o Anthony Sutton está dizendo aí, de fora. E ele transferia para o Hitler. É igual aqui no Brasil. Eu não quero poluir esse ensino internacional com as circunstâncias de agora, mas nós vamos interpolar, para que haja uma analogia para que vocês aprendam a raciocinar nesse sentido. Talvez uns já saibam fazer isso, mas o dinheiro dessas operações, isso não, a logística de protestos, desse tipo de coisa, de ações desestabilizantes, sempre vem de fora. As organizações, a logística, o dinheiro é sempre de fora. And amongst the corporations that transferred money to Hitler, I find not only R.G. Farben, which is quite widely known. De fora, direto ou indiretamente, porque se tu faz isso internamente, tu é rastreável. Então o dinheiro vem de fora de alguma forma. But also German General Electric, AEG, which is under the control of General Electric in the United States. General Electric, se tu olhar o contador de luz da tua casa, tu vai ver a General Electric, que é dona da NBC, empresa de notícia. A Osram é essa lâmpada mesmo que tu tem aí. Or was at that time, and companies like Osram and Now, what was the tie-in between Osram and General Electric? the tie-in was a share tie-in. International General Electric in the United States had controlling interest in German General Electric and also through share in... Então tu vê, a General Electric americana tinha controle acionista sobre a General Electric alemã no meio da guerra. Então tu nota que essas corporações, eles não têm pátria. Eles estão cagando se vai morrer americano ou alemão. É um jogo de engenharia social e morte, onde eles, através desses conflitos de guerra e de conflitos sociais e conflitos de vários tipos, eles manejam, eles querem controlar o fluxo civilizatório para extrair dos conflitos do caos, ordem do caos, é o lema da maçonaria. A maçonaria é uma entre várias seitas que participam desse sangrento satânico
movimento de governo global. É o internacionalismo. É isso aqui que ele está mostrando aqui através de conexões históricas comprovadas. Isso aqui não é é uma conspiração. Eles conspiram e ele anotou e fez pesquisa sobre essas conspirações. A controlling interest in Osram in Germany. So then we have Ford and we have General Electric helping to finance Adolf Hitler's rise to power. Were any other large American corporations involved? Very definitely. Standard Oil. Standard Oil é do Rockefeller. Vão muito bem, obrigado, Standard Oil. Né? Through its technical association with IG Farben. E a Petrobras é a empresa mais corrupta do mundo, né? Então por isso que tu não tem que discutir com esses caras. Quando eles abrem a boca, tu sabendo que tu sabe, eu sabendo que eu sei, e ensinando vocês que agora vocês sabem, tu não tem que discutir com esses caras. É que nem discutir com um cachorro. O cara vem e fala, Petrobras, vem com esses chavões. Tu te abstém, porque isso é absolutamente profunda ignorância. E outra coisa, na falha de caráter, que eu constatei também em vários brasileiros, eles não querem saber. Então, se eles não querem saber, não adianta discutir. Tem que se abster e discutir com esses idiotas, tem que desviar desses caras. For example, Germany could not have gone to war in 1939 without tetraethyl. You need tetraethyl to raise the octane value of aviation gasoline. Germany had no means of doing that. This was developed in the ethyl laboratories in the United States and transferred to the Germans. Então presta atenção, crucial para a aviação alemã era esse combustível tetraethyl. Então os Estados Unidos desenvolveu o tetraethyl, os Rockefeller, aliás, eles que criaram a querosene também, e entregaram pro Hitler. Eles têm a parte a cultural, mística do hitleranismo, que tem a Igreja Católica envolvida nisso, tem um monte de coisa envolvida nisso, que eu não vou tratar disso agora. Estou tratando do aspecto internacionalista corporativo, do aspecto de business. Standard Oil came up with the hydrogenation idea, which was very essential for Germany in the 1930s, because to raise the quality of its gasoline for aviation purposes, this was transferred to the Nazis. And ITT, for example, International Telephone and Telegraph, was very intimately associated with the Nazis through Dr. Schroeder, who was head of the ITT subsidiaries in Germany. And ITT controlled companies which made not only electrical instruments, but also the Focke-Wulf plant, which made airplanes, fighter airplanes. So what you're suggesting then is that American corporations were helping to finance the German industry that was building up the war potential? American corporations, only a few, not many, financed Hitler through their subsidiaries. They transferred technology. They transferred material assistance, for example, stocks of tetraethyl before the Germans could manufacture it under the joint manufacturing agreement with the United States. And also they financed this. For example, Standard Oil financed in 1933 the development of the gasoline industry in Germany, which was needed to fight World War II. And that's it. Daí, ó. Então, vai continuar essa aula. Processem essa informação. Isso é o panorama do internacionalismo, através do corporativismo internacional. Tem toda uma enorme literatura de engenharia social, como esses países foram estabelecidos. Tem a parte da geopolítica, isso é a parte corporativa do internacionalismo. Acho que talvez eu devesse especificar isso. É muita coisa. Muita coisa. Mas isso é uma vacina contra futuras ignorâncias do porvir, porque não pensa que uma seita é o fim. Eles criam outra, e esses caras não vão parar porque eles querem dominar o mundo. É idiota? É idiota. Eles têm um sonho idiota. Agora não significa que só porque é idiota que eles não creem nisso ou queiram isso. Então o professor Anthony Sutton explica aqui como as corporações norte-americanas e inglesas e outras francesas
auxiliaram através de contratos, transferências tecnológicas, assistência financeira, Hitler e também os soviéticos. E depois ele fala da Revolução Russa, o que depõe contra o senhor Rui Costa Pimenta. O que o senhor Rui Costa Pimenta faz diante dessa informação? Isso é só uma nota. Interprete isso como uma nota de rodapé. Por quê? Não porque da nota rodapé, mas por quê? O Rui teria o mesmo comportamento de um subvertido da seita do Bolsonaro ou de qualquer seita política. Ele diria não, ele não aceita, porque isso implica, isso é um problema de caráter, que ele teria que entrar dentro de si mesmo e questionar tudo que ele sabe e mudar. Ele não vai fazer isso, porque toda a identidade está velho, ele deveria, se ele fosse um homem íntegro de fato. O que eu não me surpreendo por gente que vem e fala assim, o sol brilha, a merda fede, que é o que o Rui faz. É que o Brasil está tão aquém do desenvolvimento da discussão intelectual política, da discussão política de fato, análises, que o Rui parece um sábio. Mas o simples fato de ele ser um comunista trotskista no século XXI depõe contra a inteligência e a integridade dele. Porque diante dessas informações aqui, e todo mundo tem acesso à internet, de qualquer forma, todo mundo tem acesso à internet, ele poderia saber disso. Ele não sabe, e se confrontado com isso, ele não vai deixar de ser trotskista. Deveria. Se ele descobrisse que, a não ser que ele concorde com o internacionalismo, e eu já tenho evidências que o Rui concorda com o governo global. Todos que concordam com o governo global são teus inimigos. Isso é o internacionalismo.